a Deus, amém? Fala assim comigo: Deus é bom. É em todo tempo e em todas as coisas. Mesmo que as coisas não estejam bem para nós, Deus é bom. Ele é bom sempre. Ele é bom porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele nem sempre é a minha, nem sempre é a sua, é a dele. E nós precisamos entender que ele é bom sempre. Mesmo nas dificuldades, ele é bom. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Deus tem falado ao meu coração uma palavra há algumas semanas. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 João 4:19. É 18. 1 João 4:18. Amém ou misericórdia? Hoje tá fácil, a gente acha no celular rapidinho, né? Não precisa nem... Ah lá, a da Mônica não é não. Da Mônica não faz assim, ó, para enxergar a letra maior. O celular é bom que você põe o dedinho e você enxerga maior. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quem tem medo? Nós temos. É quase que inerente ao ser humano ter medo. É uma coisa que está em nós. Sabe? Quando a gente é criança, a gente tem, né? A gente tem medo do bicho-papão. Aí quando a gente é adolescente, a gente tem medo de não agradar, de não ser aceito. O medo, ele vai permeando as nossas vidas. Mas uma coisa que Deus tem falado no meu coração é que eu não posso me deixar dominar pelo medo. E o contrário de medo não é coragem, é amor. Jesus, ele não teve medo de morrer na cruz por mim e por você. Jesus não teve medo de morrer na cruz para me salvar. A primeira vez que a gente vê falar na Bíblia sobre medo está lá em Gênesis 3:10, em que Adão fala para Deus: eu me escondi porque eu tive medo. Por que Adão ficou com medo? Porque ele desobedeceu. A desobediência gera medo. E o diabo é doidinho para trabalhar nos nossos medos. O diabo gosta que eu tenha medo, porque eu abro uma brecha enorme para ele trabalhar. E Deus, ele quer que eu tenha amor. Mas que relação tem entre o medo e o amor? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu trago a minha oferta aqui na frente, eu não trago porque eu tenho medo do devorador. Eu trago porque eu tenho amor à obra do Senhor. E eu sei que ela vai abençoar outras vidas. E eu só estou nesse altar hoje porque alguém teve coragem de ofertar aqui primeiro. Porque a Mônica abençoou a igreja no comecinho. Porque o Valci abençoou a igreja. É Valci? Abençoou no começo. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Eles não tiveram medo de trabalhar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha um certo medo de ir para o inferno. Então eu dizia assim: eu preciso falar de Jesus, né?
porque assim eu não vou para o inferno. E depois eu aprendi que eu preciso falar de Jesus é porque eu amo as pessoas. E não por medo do inferno. Eu e você, sabe o que a gente faz às vezes? Nós nos tornamos porteiros do inferno. Sabe por quê? Porque a gente tem uma facilidade de mandar os outros para o inferno. É só ele não concordar comigo que eu mando ele para o inferno. Não concordou comigo, não está fazendo a vontade de Deus. Isso não é amor. Jesus me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso aprender a amar nas diferenças. Sabe, eu não posso mandar meu irmão para o inferno porque ele não concorda comigo. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. E Deus nos faz únicos e pensamos diferente um do outro. Porque é assim que Deus quer. Porque quando eu penso diferente, eu posso abençoar diferente. Já pensou se todos nós pensássemos iguais? Não ia ser bom, não. Precisamos ter diferença. E quem faz essa diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então eu vou te falar uma coisa. Vamos parar de ser porteiro do inferno. Sabe, mandar meu irmão para o inferno só porque ele torce para o Flamengo. E eu para o Corinthians. Toda vez que ele me vê, ele fala, segue o livro. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Porque quando eu quero que o meu irmão seja igual a eu estou pecando. Porque ele tem o seu jeito de ser. Jovens ficam com 15 anos, fico impressionada com isso. Com 15 anos já tem medo de ficar para titia. Aí, namora o primeiro que aparece. Eu vou ficar para titia. Aí, tem um sonho de encontrar um príncipe. Vou te dar um conselho, João. Antes de você querer encontrar o seu príncipe, encontre-se com o príncipe da paz. Porque ele vai preparar um príncipe de verdade para você. Não um encantado. Outro dia eu falei para o meu esposo que o príncipe encantado, ele não vem num cavalo branco. Ele vem num cavalo preto com uma foice na mão. Sabe o que ele faz? Ele mata os seus sonhos. Primeiro ele te encanta. E depois, na hora que você está encantado, ele mata os seus sonhos. Você se entrega para o primeiro que aparece. Sabe o que vai acontecer? Ele vai judiar de você. Se colocou em julgo desigual. Deus não quer te dar um príncipe encantado. Ele quer te dar um herdeiro, um príncipe dele. E para eu ter o meu príncipe encantado, preciso, primeiro, a ter um encontro com o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Eu fico impressionada com as meninas que com 15 anos já tem medo de ficar solteira, gente. Eu casei nova, eu casei com 19 anos. Minha irmã casou com 27, não teve problema nenhum. A Maria casou com 17. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque o medo nos prende. Eu lembro que quando eu me converti, meu pai ficou doente, meu pai teve cirrose. Porque meu pai bebia, então ele teve cirrose. Eu tinha tanto medo que meu pai morresse. E eu não tinha medo não, tinha pavor que meu pai morresse. Porque eu imaginava assim, se meu pai morrer sem aceitar Jesus, ele não vai para o céu. E eu tinha medo. E eu tinha uma amiga, muito querida minha. Um dia ela falou assim para mim, seu pai vai morrer, tá? Ele vai, uai, gente, todo mundo vai morrer. Sabia que isso é bíblico? Está escrito lá no Salmo 139.
todos os seus dias foram contados, cada um deles, sem que nenhum deles existisse. Fatalmente meu pai ia morrer. E eu mudei minha oração. Falei, Deus, que o meu pai possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque o céu não vai ser o mesmo sem o meu pai. Meu pai se converteu. Sabe como que o meu pai se converteu? Esse dia eu estava lembrando, pastor. Sabe como que o meu pai se converteu? Assistindo R.R. Soares pela televisão. Esse canal que a gente está usando agora. Foi assim que o meu pai se converteu. Eu parei de ter medo e comecei a amar o meu pai de uma maneira diferente. E a dar testemunho. Muitas vezes as nossas famílias não se convertem porque os nossos testemunhos não são bons. Porque a gente quer levar uma religiosidade para dentro de casa. Jesus quer que eu leve o amor. Eu quero trazer os meus filhos à força para a igreja. Jesus só quer amá-los. Mas eu tenho medo do meu filho não vir à igreja. Dá testemunho, ele vem. Esses dias para trás, o meu filho mais velho, ele é uma pessoa muito fechada. Você conseguir conversar com ele, olha, dá um trabalhinho. Ele começou a me mandar uma mensagem atrás da outra. Eu falei, gente, essa pessoa está carente. Começou, eu no supermercado, esse menino mandou. Foi 1h30 de mensagem. Eu fiquei tão feliz aquele dia. Porque ele falou assim para mim: hoje eu sei quem a senhora é. Hoje eu aprendi a dar valor àquilo que a senhora me ensinou. Hoje eu oro todos os dias para que Deus possa te abençoar. Esses dias para trás ele tinha falado para minha irmã que ele era ateu. Eu falei, ateu que menino bobo, que ateu nada. Eu falei desse jeito para minha irmã. Não foi isso que eu ensinei para ele. Eu vim no altar do Senhor, ele tinha 11 dias. E eu falei, Deus é teu. E eu não vou ter medo do diabo levar ele. Porque ele é teu. Ele te pertence. Esse dia, eu pude ver que valeu a pena eu ter chamado a atenção dele. Eu pude ver que valeu a pena. Um dia, quando ele tinha 16 anos, eu falei para ele, abaixa porque o homem apanha na cara. E eu não alcanço te bater na cara. Você vai abaixar, que eu vou te dar na cara. E eu não tive medo que ele fosse embora de casa por conta disso. Sabe o que a gente faz? Quando eu tenho medo de chamar a atenção do meu filho, eu estou lançando uma maldição sobre a vida dele. Porque na Bíblia está escrito que é para eu honrar meu pai e minha mãe, para que sejam longos os meus dias. Quando eu deixo o meu filho me desonrar, eu estou fazendo os dias deles mais curtos. Eu preciso prestar atenção nisso. Eu preciso prestar atenção. Que hoje em dia as pessoas acham que não pode chamar a atenção do filho mais. Ai, ele vai ficar com trauma. É melhor ele com trauma e vivo do que eu encurtar os dias dele. Porque eu não tive coragem de chamar a atenção. Chamar a atenção do filho demonstra que você tem amor. Você só chama a atenção de quem você ama. Você só cuida de quem você ama. Eu lembro que um dia eu chamei a atenção do meu filho mais novo por conta da igreja. Ele falou assim para mim, eu não vou na igreja por causa da senhora. Eu vou na igreja porque eu aceitei Jesus. Sabe por quê? Filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem netos. Deus tem filhos. E sabe como meu filho vai aceitar Jesus? Quando eu der um testemunho de vida para ele. Quando eu apresentar Jesus aqui. Mas o mesmo Jesus que eu pregar aqui, eu tenho que viver dentro da minha casa.
Eu não posso pregar Jesus aqui e fazer da vida dele um inferno na minha casa. Dizendo que ele vai para o inferno só porque o coitado quer escutar rock. Gente, aprende a escutar rock. Amo Resgate. Gosto mesmo de ouvir Resgate. Gosto de ouvir Oficina G3. Velho isso, né, gente? Gosto de ouvir um que tocou lá na casa do Alexei. Gente, aquilo é velho, Alexei. Esqueci o nome daquele aquele que fala que o terno é do Malistra só. Mas é velho. Gosto de ouvir isso. Sabe por quê? Porque eu precisei aprender com os meus filhos. Eu não podia cantar só dentro da minha casa. Longe do Senhor anda. Não posso cantar não, gente. Então vocês vai tudo embora. Eu não podia cantar só isso. Sabe por quê? Ele não queria ouvir isso. Ele queria ouvir a Oficina G3. E para que eu vou espantá-lo? Se eu posso trazer para perto. Então, quando eu tenho medo, eu afasto as pessoas do Senhor. Julgando. Sabe, julgando. Eu preciso tomar cuidado. Eu estava falando com a irmã Mônica, domingo. Quando eu venho na igreja, eu não venho para agradar o pastor Jorge. Eu venho porque eu amo Jesus. Eu quero agradar o pastor Jorge. Eu amo o pastor Jorge. E eu quero agradá-lo. E eu me coloco aqui para ajudá-lo. Mas eu não venho aqui por conta do pastor Jorge. Eu venho aqui porque eu amo Jesus. E eu também não venho aqui porque eu tenho medo do inferno. Eu venho aqui porque Jesus me amou primeiro. Porque eu tive um encontro com Ele há 37 anos atrás. Eu tinha 14 anos. Não precisa fazer conta, eu tenho 51. Sou muito feliz por ter 51 anos. Porque até aqui me ajudou o Senhor. E eu cheguei no 51. Teve gente que morreu com 20. Um dia, eu cheguei no 51. Todos os dias agradeço a Deus por isso. Aí eu comentava com a Mônica, você viver com o Senhor um dia, um ano, é fácil. Você viver com o Senhor 37 anos. Não é fácil. É fácil, pastor? Não é fácil não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre. Evangelho significa que eu preciso abrir mão de algo. Outro dia eu conversava com uma pastora amiga minha, ela falou assim, que ela orou assim para Jesus, ó, poxa Jesus, seu ministério durou só 3 anos. Por que o meu tem que durar 30? Ela estava cansada. Aí ela falou que ela orou assim. Eu falei, ai meu Deus, cada coisa que eu ouço, né? Mas para você viver muitos anos diante do altar do Senhor, isso precisa ser leve. Quando a gente tem medo, e quando a gente tem uma vida com Deus com medo, fica pesado. Então eu consigo viver no altar do Senhor se eu trocar o medo pelo amor. E eu queria, sabe, dizer isso para vocês nessa noite. Troque o medo pelo amor. Sabe? Em vez de julgar o seu filho, ame-o. Em vez de julgar o seu pai ou sua mãe, porque eles ainda não estão aqui, ame-o. Eu fui a primeira pessoa a me converter na minha casa com 14 anos. Me batizei escondido no rio da fazenda do meu avô. Sapucaí. Batizei lá no rio Sapucaí, em Minas Gerais. E achei que nunca ninguém ia descobrir. Eu cheguei em casa e minha mãe já sabia. Eu entrei em casa, ela falou assim pra mim, quem mandou você batizar de novo? Você já era batizado. Eu falei, ué, é evidente. E quando eu me converti, eu tive muitas dificuldades. Porque eu volto a dizer, porque eu queria ganhá-los
qualquer custo. Então, em vez de amá-los, eu os magoava. Por quê? Porque eu queria que fosse do meu jeito. Eu conheci Jesus, então você tem que conhecer Jesus assim. Não, o encontro com Deus é pessoal. Como diria um pastor amigo meu, é pessoal da pessoa. Eu tive um encontro com Deus de um jeito, a Mônica teve de outro, o Alisson teve de outro, o pastor teve de outro. Sabe por quê? Porque Deus nos trata como únicos. Deus não trata o coletivo. Deus trata como únicos. Eu sempre falo, eu me sinto como filha única de Deus. E assim é você. Sinta-se como filho único. Aquele amado, sabe aquele desejado? Eu sei o que é desejar um filho. Eu orei para a Rebeca 25 anos. Quem já orou por uma coisa 25 anos? Vixe, me senti velha. 25 anos eu orei por ela. E quando chegou na hora da Rebeca chegar, foram 25 anos, mais 9 meses. Porque quando a gente decidiu que a gente queria adotar uma criança e aquela era a hora, daí 8 meses a Rebeca chegou. E sabe o que aconteceu quando eu esperava a Rebeca chegar? As pessoas queriam colocar medo no meu coração. Você vai pegar a menina? E se a mulher pedir de volta? Mas você vai levar? Você não sabe o que tem de maldição atrás. Falei, não tem nada, porque Jesus está me dando ela limpinha. Eu falei, quando eu soube que a moça falou para mim, eu vou te dar esse neném. A partir daquele momento eu falei, Deus, essa criança é minha. E que ela não ouça nenhuma palavra daquela pessoa que está com ela guardadinha na barriga. A partir desse momento, ela vai ouvir o que eu digo. Todos os dias eu orava. Todos os dias eu ia com a moça no médico todo mês e vinha chorando, que nem uma doida. E orava e falava, Deus, essa aqui é sua. Foi o Senhor que me deu. E eu não vou ter medo de que alguém possa me tirá-la. Não vou ter medo. Quando você pergunta para a Rebeca a história dela, ela fala assim, no coração da minha mãe não cabia mais amor. Aí ela precisava de uma barriga para eu nascer. Foi assim que eu ensinei. E ela fala assim para mim, o nosso código, mamãe, qual é? Você orou por mim 25 anos. O nosso? Era secreto. O nosso código, eu falo para ela, Rebeca, você não pode confiar em qualquer pessoa. Antes de confiar, você pergunta qual que é o código. E o nosso código é esse. Agora era secreto, não é mais. Então, eu resolvi trocar o medo pelo amor. E eu queria te fazer esse convite nessa noite. A trocar. Sabe aquele medo que está enraizado lá dentro do nosso coração? Jó disse assim, o mal que eu temia me sobreveio. Jó era uma pessoa íntegra, reta, que vivia segundo o coração do Pai. Só que Jó, ele tinha medo que os filhos dele pecassem e que podia acontecer algo para os filhos dele ou para a família dele. Ele oferecia sacrifícios até sem, porque ele tinha medo que os filhos pecassem. E o mal que eu temia me sobreveio. O que o diabo faz? Quando ele sabe, porque ele sabe que eu tenho medo de algo, ele vai agir ali naquele medo. Então nós precisamos aprender a trocar o medo pelo amor de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite a fazer isso. Quero te convidar a fechar o seu olho, seus olhos nesse momento. Coloque diante do altar do Senhor todos os seus medos. Sabe, eu não sei qual que é o seu medo. Eu sei qual que é o meu. E eu quero colocar diante do altar do Senhor. E eu quero pedir para que Ele troque,
sabe? Que Ele tire, né? Que não deixe isso enraizar no meu coração. Que não deixe isso fazer parte da minha vida. Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele morreu na cruz por mim e não teve medo de se entregar por mim. Então nessa noite eu quero falar para você, não tenha medo. Jesus conhece o seu coração. E Ele quer agir nessa noite. Mas para isso, você e eu precisamos deixar Ele agir. Porque Deus, Ele é muito cuidadoso. Deus é muito zeloso. Ele não vai fazer se eu não permitir. Então eu quero te convidar nessa noite. Permita Deus agir nos seus medos. Deixa Deus trocar os seus medos por amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês. Amém?